Então, aí, Zefel, separei alguns cortes para vocês aqui. O primeiro do Mano, na sequência do Benja. E para finalizar, do Café do Setorista. E tem informação importante agora do blog do Macedo, hein? O Ramon Dias que balança no cargo. E Dorival Júnior é o nome preferido do Augusto Melo. Informação, como eu falei, do blog do Macedo. Então, entre hoje e amanhã, pode ser que o Ramon Dias seja demitido do Corinthians. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Fluminense 2. Que vergonha! Alô, Fabinho Soldado! Alô, Augusto Melo! Vamos acordar, rapaziada! O trabalho do Ramon Dias não dá mais! Chega desse cara como técnico do Corinthians. O time é uma vergonha. Time lento, previsível, sem velocidade e sem criatividade para envolver o adversário. Resumindo, o time do Corinthians é um catado dentro de campo. Sente demais a ausência do Garro? Claro que sente, é um grande jogador. Porém, isso não é desculpa, é obrigação esse time jogar mais bola. Com o que tem pode jogar mais, então não vem com desculpinha não. Tem que ter vergonha na cara. O time do Corinthians é uma porcaria hoje. Vive de lampejos de um jogador ou outro que possa fazer a diferença num lance individual ou de gols de bola parada. Vergonha, cara. E tudo isso está na conta do técnico, que já teve tempo e oportunidades suficientes para provar o porquê tá lá e não consegue. Então já deu esse cara. Ó, diretoria, se não trocar o técnico, meu irmão, vai brigar de novo contra o rebaixamento, viu? Porque é esse o pensamento dele. Ele pensa pequeno. Ele quer abdicar de Copas para focar no Campeonato Brasileiro, não para vencer a competição. É para permanecer na Série A. Em outros momentos eu até defendi esse cara, mas sinceramente, pessoal, a minha paciência já acabou. Vaza, Ramon, vaza. Inclusive, pessoal, com todo respeito ao Donelli também. Garoto, pode ser gente fina, mas tudo que bate no gol a bola entra, cara. O Corinthians está acostumado com goleiros aí do naipe do Ronaldo, do Dida, do Cássio e recentemente o próprio Hugo Souza. Cara, na boa, precisa ter um outro goleiro aí no banco. Não sei quando que o Hugo volta, mano. Mas com todo respeito ao Donelli. Nem acho que ele falhou no gol hoje do René. Mas, cara, o Corinthians ele não pode ter no gol um cara que fala, não falhou no gol. O Corinthians precisa ter no gol um goleiro que faça milagres também, mano. Nessa sequência de nomes que eu falei aí, não dá pra ter hoje o Donelli, mano. Com todo respeito. Vai maturar num outro clube aí, mas o Corinthians precisa caçar um goleiro hoje, pelo menos mais experiente. Então, diretoria, vamos acordar, cacete. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. O Corinthians que não perdia na Arena Itaquera desde junho, perdeu pro Fluminense 2-0, quarta vitória consecutiva do Renato Gaúcho no comando do Fluminense. E o Corinthians mais uma vez não jogou absolutamente nada. Um catado em campo, time bagunçado, desorganizado. E o Donelli? Gente, o René acertou um chute de fora da área. E o Donelli tem isso, né? Tá numa fase também que não é das melhores. Chutou, ou é indefensável, ou sei lá, velho, foi um golaço. Mas o time do Corinthians muito ruim, muito desorganizado. E olha, não sei não, viu? Não sei não. Começa a preocupar. E aí o Ramon coloca o Martínez logo de cara, ele faz um pênalti. Esse jogador é muito afobado. Enfim, uma derrota preocupante. O Fluminense sobe na tabela, Corinthians desce. Fala, gente! Começando mais um pós-jogo do Corinthians aqui no canal Café do Setorista. Pós-jogo de mais uma derrota do Sport Clube Corinthians Paulista. Corinthians perde por 2-0 para o Fluminense, perde mais uma no Campeonato Brasileiro e nós vamos falar sobre essa derrota nessa partida e a situação do técnico Ramon Dias. Claro que eu já deixei as perguntas aqui para as minhas fontes antes de começar. Vou aguardar as respostas durante o pós-jogo. Antes de mais nada, quero deixar já a minha opinião nessa introdução. Eu avisei. Tem gente que até fala, tenho medo quando o Samir fala. Mas eu avisei. O Campeonato Paulista custaria caro para nós. Tínhamos que ganhar? Tínhamos. Foi importante? Foi. Mas eu avisei que esse time ia se acomodar, encostar nessa taça, porque eles acham que ganharam a Copa do Mundo. Né? Aliás, muito torcedor concorda com essa tese. Tá? Tem torcedor que não tem direito nem de ficar bravinho com as derrotas do Corinthians. Porque depois que ganhou esse Paulista, começou. Oitavo lugar é bom. 10ª colocação tá bom. São pessoas que não conhecem a grandeza do Corinthians de fato. Um time acomodado, uma ressaca violenta,
uma ressaca violenta. Tem jogador que está se arrastando. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar do nosso melhor jogador. André Carrillo está se arrastando e eu estou avisando. Eu estou avisando que ele está se arrastando. Ou dá um descanso para ele voltar melhor, ou isso vai terminar em lesão. Agora, falar em Ramon Dias e Emiliano, né, os paneleiros argentinos, aí, meu amigo, é isso que vocês viram hoje. Todo jogo, o Corinthians termina nesse desespero, no 4-2-4, perdendo o jogo. Todo jogo. 4-2-4 e perdendo o jogo. Eu vou analisar a postura do time, o time taticamente, eu vou falar para vocês, e vou falar também, o jogador por jogador hoje vai pegar fogo, sabe? Porque Donelli, Mateuzinho, o Mateuzinho é mal educado, desrespeitoso, não adianta ficar bravinho xingando o árbitro, tem que jogar bola, você não joga nada. Mateuzinho, você não joga nada, você joga bulhufas, meu irmão. Não joga nada! Você não joga nada! Nem você e a maioria desse time aí. Começando pelo paneleiro aí de vocês, né? O técnico paneleiro, né? Que muita gente gosta, né? Os conservadores. Não podemos mandar um técnico embora depois de um título paulista. Por que não? Por que não? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. O título paulista foi mais sorte do que juízo. Vamos falar a verdade. O título paulista foi mais sorte do que juízo. Vamos falar a verdade. Entendeu? E outra, ganhou o Paulista, se mereceu ou não, eu acho que mereceu, valeu. Só que, ó, vida que segue, meu irmão, o Corinthians é grande. Vocês acham que vocês vão ficar aqui até dezembro? Vocês acham que o Memphis vai ficar aqui cantando rap até dezembro? Vocês acham que vão ficar comemorando o título paulista até dezembro? Aqui não. Entre os corintianos cafezeiros, não, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, que as coisas no Corinthians não tá mil maravilhas, como muita gente achou depois do título paulista. O pré-jogo hoje foi na delegacia. Aliás, esse time é a cara do presidente, é a cara do técnico, e é a cara do Fabinho soberbo. Tá? Nós temos um presidente todo enrolado, um diretor executivo soberbo, porque achou que não precisava contratar, porque achou que tinha feito a melhor janela. Elogio derruba, né? Elogio às vezes é pior que uma crítica, sabia? Tapinha nas costas, elogios mesmo, isso aí para derrubar o ser humano é terrível. E temos um técnico paneleiro que é ultrapassado. Essa receita vai dar o quê? A gente viver dos lampejos e dos brilhos do Memphis, e quando ele não brilha, nada acontece. Esse, ou essa, melhor essa, é só a introdução desse pós-jogo que está apenas começando. Olha só, o Corinthians tem um problema em 2025, que se o Ramon continuar no cargo, esse problema vai se arrastar até dezembro. É o problema da ressaca, né? O time do Corinthians é um time que, eu falei isso depois da derrota no derby, mas essa derrota para mim chega a ser vexatória. A derrota contra o Palmeiras até dá para entender. Não dá para entender também da maneira como foi. O Corinthians não entrou em campo. Hoje não dá para entender, hoje é vexame. Porque o Fluminense, presta atenção no que eu vou falar para vocês, qualquer observador, ou pouco observador, vai entender o que eu estou dizendo. O Fluminense não veio para jogar. O Fluminense veio para empatar hoje na Neoquímica Arena. O Fluminense não veio para ganhar o jogo. Momento algum o Fluminense veio hoje na Neoquímica Arena para ganhar o jogo. Primeiro tempo, o Fluminense deu a bola para o Corinthians e o Corinthians simplesmente não soube o que fazer com a bola. Um time sem velocidade, um time sem vontade, um time com uma transição lenta, um time sem jogada ensaiada, um time sem aproximação, vive de uma bola esticada do Carrillo e nada mais. Não pode um time perder um jogador como o Garro, não ter um substituto, e aí a culpa é do Fabinho Soldado, que depois eu falo sobre isso, não é? Gente, vai deixando o like aí, ó, estamos já caminhando para os 7.000 simultâneos, deixa o likezão, eu estou esperando aqui as fontes responderem em relação ao futuro do Ramon, tá? Daqui a pouco a gente bate um papo sobre isso.
Vamos falando do jogo por enquanto. Eu tô aqui, ó. O celular tá aqui, tá até aberto o celular, não tá nem no descanso. Só para vocês entenderem, o Fluminense não veio para ganhar, o Fluminense veio para empatar. E saiu premiado com 2 gols, quase 3, né? O Donelli ainda fez uma defesa, teve uma bola que bateu ali 2 vezes na mão do Maicon no final. Enfim, é um time cansado, é um time acomodado, é um time soberbo, é um time que se acha. Jogadores que ganharam um Paulista que tem o seu valor, o Campeonato Paulista, principalmente, né, por evitar lá o tetracampeonato do rival. Eu acho que valorizam muito o rival também, né? Para mim o título é importante porque o Corinthians não ganhava um título há 6 anos. Se fosse contra o Palmeiras ou contra a Ferroviária, contra o Bandeirante de Birigui, para mim não importa. O Corinthians tinha que ser campeão, só isso. Mas foi contra o Palmeiras, agora pode perder Sul-Americana, perder Copa do Brasil, terminar em 13º no Campeonato Brasileiro, que tá tudo bem. Pô, vocês são corintianos ou palmeirenses, meu irmão? Hein? Que arrepios são esses aí, quando ganham do Palmeiras? Ai, Palmeiras! Te lascar, rapaz. Corinthians é grande, meu irmão. Pô, velho. Assim, é complicado. E aí, né, o Corinthians fica vivendo do Campeonato Paulista, vai viver disso até o final do ano. Digo, se o Ramon não cair, vai viver disso até o final do ano. E os jogadores entram numa máscara tremenda. Alguns não estão conseguindo mais jogar porque estão morrendo. Por exemplo, André Carrídio. André Carrídio, péssimo em campo de novo. Ele foi um dos piores contra o Palmeiras. Foi um dos piores contra o Palmeiras. E hoje uma partida também de um cara que não está aguentando. Mas eu não vou... Eu sempre gosto de cobrar de quem tem que cobrar. É muito fácil agora chegar e ficar falando só do Donelli. E esquecer o Augusto, o Fabinho, o Ramon, o Emiliano. É muito fácil. Que o Donelli chama gol, tem medo da bola, isso eu falei, fui sujeito homem e fui corajoso, porque eu não tenho medo de dar opinião, porque o jornalista, para mim, que não tem opinião, não serve para nada. Isso eu falei no primeiro jogo. Falei, esse goleiro aí tem medo da bola. Agora, culpar o Donelli por todas as derrotas do Corinthians é muito fácil. O Carrídio, por exemplo, tinha que ter descansado. Não tinha que ter jogado contra o América de Cali. O Ramon, ele é muito sem noção nessa questão de poupar, de escalar, de substituir. Eu nunca vi um cara errar tanto, nunca vi um cara tão sem critério como o Ramon e o Emiliano. Pô, vocês lembram, contra o América de Cali, ele poupou o Bidon de 20 anos e pôs o Martínez para jogar o jogo todo. Eu pensei comigo, o Martínez não vai jogar contra o Palmeiras. Pô, se ele jogou contra o América de Cali, ele poupou o Bidon, não, mas ele entra com o Martínez contra o Palmeiras, aí poupa o Martínez hoje. Enfim, ele é muito sem noção. Ele é muito ruim, né, velho? É ruim. O paneleiro é fraco. Essa é que é a verdade, tá? Essa é que é a verdade. E aí, meus amigos? E aí, o Corinthians, no primeiro tempo, faz um joguinho mais ou menos, por quê? Se você que não me segue no meu canal de WhatsApp, tem que me seguir, tá? O link tá na descrição. Eu fiz com exclusividade o café do intervalo. Corinthians, só o Corinthians quis o jogo no primeiro tempo, porque o Fluminense não quis. Só que eu fiz questão de colocar o seguinte: o Corinthians não tem velocidade no jogo, o Corinthians não tem transição no jogo, o Corinthians não sobe linhas. Eu falei, se o Corinthians não fizer isso, não ganha o jogo. E o Corinthians continuou naquela apatia, só que no segundo tempo, o Fluminense quis um pouquinho de jogo. E aí, meu amigo, quando você pega um time que quer um pouquinho de jogo e o outro que está comemorando o título paulista, junto com a sua torcida, né, a torcida que apoia, junto com a sua torcida, né, enquanto um time está comemorando o paulista, o outro time está jogando o brasileiro. Toda a rodada do Campeonato Brasileiro é isso. Toda a rodada do Campeonato Brasileiro nós estamos jogando o paulista ainda. Nós precisamos começar a jogar o Campeonato Brasileiro, tá? Nós precisamos começar a jogar o Campeonato Brasileiro. Então é isso, Fiel, mano. Que vexame, cara. Que derrota. Cara, desanima demais, mano. Se não mandar esse técnico embora hoje ainda ou amanhã. Mano, tem Dorival dando sopa aí, tem Sampaoli, tem um Tite, tem... Qualquer um é melhor que esse cara, esses dois patetas aí, cara. Não dá, cara. Mano, esses caras são muito burros, cara. Toda vez tá perdendo, empilha atacante na frente como se fosse funcionar, cara. Não dá pra entender, é muita falta de noção. E esse Campeonato Paulista aí, deram o gás pros caras continuar até o meio do ano no Corinthians. Se ficar até o meio do ano, a gente vai brigar pra não cair de novo.
vai brigar pra não cair de novo, vai tomar pau contra o Sport em casa, vai tomar pau fora. Então não dá pra ficar com o Ramon Dias. Mostra que é um técnico com um pensamento muito pequeno. E ele falou que ia priorizar o Corinthians, o brasileiro, né, no caso, pra não passar o que passou no passado. Ou seja, ele tá pensando em rebaixamento. Ele tá pensando em rebaixamento. Então, um cara que não pode ficar mais no Corinthians, Ramon Dias já deu. Então, e não ganha sábado não, hein? Se jogar desse jeito aí. Claro que os jogadores também têm a sua parcela de culpa, entrar na preguiça de novo. Os caras no segundo tempo morreram. O Carrilho, tanto que teve que sair ali, não tava aguentando mais. E, cara, o Romero é uma vergonha. O Yuri Aberto, outro também, uma vergonha. O Mateuzinho, o José Martins, cara, que jogador burro esse José Martins, cara. Ele é tão burro que quando ele entrou em campo, ele entrou com a pulseira lá, cheio de colar, não podia. Já perdeu tempo ali removendo tudo. É um volante muito burro, cara. É raçudo, mas é muito burro. Então, tem que voltar o Souza aí, Garro. Se não voltar, a gente vai perder muitos pontos. E vai brigar pra não cair de novo, cara. Vai brigar pra não cair de novo. Os caras estão achando que que ganharam o Paulista, que é o melhor time do Brasil. Mano, vocês não são nada, cara. Olha o time do Palmeiras aí, olha o time do Flamengo, olha o time do Botafogo, Atlético Mineiro. Cara, vocês são nada dentro do Corinthians, nem ídolos são, a maioria nem ídolos são ainda. Precisa ganhar muita coisa ainda pra tentar se tornar ídolo do Corinthians. É um paulista não, e se livrar do rebaixamento que vai tornar caras ídolo do Corinthians não, mano, na moral. Então, comenta aí se você quer o Ramon Dias fora do Corinthians. Por mim, mano, essa semana, hoje mesmo, já demite esse cara. Não dá mais. E tentar contratar um técnico bom aí, que saiba armar o time, que saiba ter leitura de jogo quando tá perdendo, quando tá empatando, quando o time não tá jogando bem. Coisa que esse técnico ultrapassado aí, Luxemburgo, argentino, não sabe fazer mais. Então é isso. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.